Problemas de infraestrutura na biblioteca da UFES prejudicam servidores e estudantes. Com a proibição das festas na universidade, bandas independentes ficaram sem palco. Poluição sonora no RU. Ruídos atrapalham as refeições dos frequentadores. No curso de gemologia, estudantes não vão se formar por falta de equipamentos. Conheça o Balão Mágico, um grupo contestador que surgiu nos anos 80 na UFES. Começa agora a segunda edição do Reverso, programa experimental dos estudantes de jornalismo da UFES. Eu sou Ryan Lemes. E eu sou Rodrigo Schroeder. A poeira acumulada nos livros e prateleiras da Biblioteca Central da UFES tem causado problemas de saúde nos servidores que trabalham por lá. Já os estudantes sofrem com o calor no prédio. Eles reclamam também do sumiço de objetos pessoais que deixam trancados nos guarda-volumes da biblioteca. O acúmulo de poeira nas estantes e nos livros da Biblioteca Central tem causado problemas de saúde nos funcionários, como é o caso deste auxiliar administrativo que teve uma irritação nos olhos semelhante ao terçol. Em 2 meses, o servidor precisou se afastar das atividades 2 vezes. As mãos sujas com pó preto acumulado nas prateleiras comprovam que o serviço de limpeza da biblioteca não dá conta da poeira. Eles começam a limpar de um lado, quando chega no final da biblioteca, eles têm que voltar para fazer todo o serviço. Funcionários da empresa terceirizada que presta serviços da biblioteca não quiseram gravar entrevistas, mas contaram que não estão autorizados a limpar os livros. Por isso, diariamente fazem a limpeza do chão, do espaço vago nas prateleiras e das janelas até onde conseguem alcançar, pois também não estão autorizados a usar escadas. De acordo com o técnico em audiovisual da biblioteca, Lírio Guterra, a limpeza feita nas estantes é realizada sem planejamento e de maneira inadequada. Limpar as prateleiras com pano úmido ou com pano seco, se tira com pano seco vai cair tudo no chão. Vai espalhar aquela poeira em tudo. Se tira com pano úmido, fica úmida a prateleira, que é de ferro, que desenvolve a ferrugem, que umedece o livro e que pega aquela sujeira. O problema com a poeira também afeta os universitários que vão ao local para estudar. A gente acha o livro muito empoeirado, até para estudar é meio difícil, a gente só espirra, né, em vez de estudar. Os funcionários dizem que se a biblioteca tivesse um sistema de ar-condicionado, as condições de estudo e de trabalho seriam melhores. Hoje a gente quer a climatização do acervo geral para proteger todo o livro da poeira e para ter uma biblioteca mais agradável. Além de contribuir para a diminuição da poeira na Biblioteca Central, os aparelhos de ar-condicionado poderiam acabar com outro problema, o calor. Mas, segundo a diretora da biblioteca, a obra não seria tão fácil assim. Hoje não há possibilidade, porque a rede elétrica está sobrecarregada, precisaria fazer um investimento em trocar toda a fiação da biblioteca. Para ar-condicionado, teria que se fazer um estudo da viabilidade técnica da instalação desse equipamento. Talvez com a instalação até de um transformador. E a questão de vedação dos vidros. Enquanto isso, os universitários buscam alternativas para driblar o calor e conseguir estudar. Para se refrescar, Leandro não dispensa a garrafinha de água. Principalmente nessa época do ano, sem a água é complicado. Eu já enchi a garrafinha umas 2 vezes, coloquei depois de meio-dia. E a ventilação aqui é muito pouco, mesmo com essas aberturas, entendeu? No verão é difícil. Se por um lado falta estrutura, por outro, a verba é gasta em um computador com sistema de identificação dos livros por chip. Porém, essa tecnologia ainda não foi implantada. A máquina de autoempréstimos de livro da Biblioteca Central custou R$ 39 mil, mas está parada devido a um defeito desde agosto do ano passado. Bom, desde agosto, devido à atualização do sistema para a versão 8.0, a máquina de autoempréstimo parou de funcionar. E nós estamos em contato com a empresa que forneceu o equipamento, que é a 3M, e ela está nos dando suporte para verificar quais são as possíveis causas desse problema. Mas ainda assim, apesar desse acompanhamento do MPB, a gente não teria ainda um prazo de quando ela voltaria a funcionar, não é isso? Não, por enquanto a gente não pode dar um prazo de quando vai voltar a funcionar, porque a gente está eliminando as possíveis causas. Até mesmo um cabo pode ser a causa do problema do não funcionamento. Os estudantes ainda têm mais reclamações a fazer. Objetos são furtados dentro dos armários da biblioteca. Mesmo com o aviso fixado, pessoas saem do local com as chaves dos armários e fazem cópias para furtar os pertences. No meu caso aconteceu a mesma coisa. Pegaram mais de R$20 e alguns objetos pessoais enquanto eu estava estudando na biblioteca. Então não tem segurança nesse sentido na biblioteca, com relação à propriedade dos alunos.
Por meio de nota, a assessoria da UFES informou que a Prefeitura Universitária está realizando estudos para encontrar uma solução e amenizar o calor no prédio. Quanto à questão do furto das chaves dos armários, a assessoria informou que um novo sistema de vídeo monitoramento está sendo implantado na universidade. Mais câmeras serão instaladas na área de entrada da biblioteca. A sexta-feira era o dia do famoso Rock na UFES, momento em que jovens se reuniam, momento também para bandas independentes mostrarem seus trabalhos. Mas com a proibição das festas na universidade, como estão essas bandas? A banda James já perdeu as contas de quantas vezes tocou na UFES. A gente já tocou naquela hora de comunicação, aquela hora de pessoal de geografia. Teve uma época que a gente estava tocando quase todo final de semana aqui, durante uns 3, 4 meses, entendeu? A gente também sente falta de ter essa oportunidade de tocar num lugar que você tem uma proximidade maior com a galera, assim. Por causa da convivência entre os estudantes, muitas bandas são formadas aqui, dentro da universidade. As festas na UFES serviam de palco para as bandas mostrarem seu trabalho e conquistarem mais espaço no cenário musical capixaba. O Centro de Artes é um dos locais onde os eventos aconteciam. O espaço é aberto a todos, mas com as festas suspensas desde setembro do ano passado, algumas bandas estão prejudicadas. Sem poder tocar na UFES, os músicos perdem espaço e os shows são menos frequentes. O público que as bandas de Vitória hoje têm formado, a Mendigos, Antimilk, a Mango, entre outras, é basicamente daqui. E um ponto, digamos, que foi positivo, eu achei, é que as bandas começaram a ter que procurar lugar para tocar, entendeu? Tiveram que aprender a trabalhar como banda. As festas estão suspensas por causa da suposta tentativa de estupro, ocorrida no dia 7 de setembro do ano passado. Primeiro é o seguinte, que adentrava ao campus todo tipo de gente. Nós detectamos casos de menores dentro do campo, muitos menores dentro do campo. E pessoas usando droga, e nós temos várias fotos de pessoas com overdose de droga dentro do campus. Você já pensou se morre uma pessoa dentro do campus aqui? Que alguns delegados nos avisaram, delegado de Polícia Civil, que havia encontro de traficantes de áreas adjacentes à universidade aqui dentro do campus. E o perigo seria uma disputa de área. E você estava caminhando para isso. O que nós entendemos é que enquanto o Conselho Universitário, o reitor, as instâncias superiores da universidade não estabelecer um local próprio, nós não podemos autorizar nenhum evento. As últimas festas que foram tendo na UFES, antes de ser proibido, já estava um clima muito pesado, já estava um clima muito tenso. Venda de drogas muito explícitas, gente oferecendo droga na cara dura mesmo, um público que não é mais o público universitário. Então a festa se tornou mais um espaço para uso de drogas liberado do que mais uma festa de socialização da universidade. Mas eu sinto muita falta desse espaço de socialização que a gente tinha, que agora a gente não tem mais. Uma nova regulamentação para realizar as festas está em pauta no Conselho Universitário. A proposta atual visa definir um espaço específico para os eventos e possibilitar que qualquer aluno possa realizar uma festa. Mas não há previsão de quando os eventos poderão voltar a acontecer. Bem, para quem não conhece, estamos aqui na ilustre Estátua da Suruba. Tem aqui um espaço que servia de palco e era aqui que rolava os rocks. Os primeiros rocks costumavam rolar sempre aqui e era onde lotava mais, inclusive, porque o pessoal chegava da lama aqui, o primeiro lugar que eles veem é isso aqui, né? Tava rolando som que chegava até a rua. Essa é a Estátua da Suruba, saudades. Fumador de crack, fumador de crack, fumador de crack, fumador de crack. A Superintendência de Comunicação e Cultura da UFES informou que a reitoria entende como desejável a realização de atividades culturais nos campi, mas que as festas que ocorriam antes na universidade não promoviam a cultura, tampouco as artes. Agora vamos falar da poluição sonora no RU, o restaurante universitário que oferece cerca de 5.500 refeições por dia. Uma pesquisa feita com frequentadores mostra que a maioria se incomoda com o barulho causado pela conversa durante as refeições e pela lavagem de pratos e talheres.
pratos batendo, conversa alta e muita movimentação. Assim é o restaurante universitário na hora do almoço. Os estudantes, quando chegam aqui, precisam preparar os ouvidos. O barulho vem de muitos lugares. Para Matheus, estudante de economia, o incômodo maior vem da cozinha. A cozinha ela não é totalmente coberta, então tem uma parte da parede em que ela existe um buraco, né, para o refeitório, complicando ainda mais essa questão do barulho, pois na hora de lavar os pratos são jogados na pia, os copos e os talheres também. Então acaba que nós, estudantes e frequentadores do RU, temos que ficar competindo com esse tipo de barulho. Agora é meio-dia, horário de pico aqui no restaurante universitário. Depois de algumas horas de aula, os estudantes vêm para cá almoçar. O momento, que deveria ser agradável e tranquilo, é cheio de ruídos. A situação fica ainda pior no local onde os pratos são lavados. Como podemos ver, a parede não chega até o teto. O barulho que sai dali faz com que as pessoas falem ainda mais alto. O resultado é um almoço barulhento. Em outra parte do RU, na segunda entrada, o incômodo chega a ser maior. Os alunos, na fila de espera para se servir, ficam bem perto ao local de higienização dos recipientes e podem até ver os pratos e talheres sendo lavados. Mais de 5.000 pessoas almoçam no restaurante universitário todos os dias e precisam conviver com um barulho que, além de incomodar, pode provocar danos à saúde. Os efeitos do ruído diário no restaurante universitário ou em qualquer ambiente que tenha um ruído muito grande seriam irritabilidade, tonteiras, zumbidos, problemas cardíacos, problemas neurológicos, tudo que seja ligado à parte sonora. Mas entre os fatores mais agravantes é a irritabilidade. O ruído, tão comentado entre os estudantes, foi alvo de uma pesquisa do curso de música da universidade sobre paisagem sonora. O estudo revelou a insatisfação dos frequentadores do restaurante. Os estudantes reclamavam basicamente das mesmas coisas, dos mesmos problemas, das mesmas sensações que eles tinham ao sair do RU. Eles saíam com dor de cabeça, saíam super cansados, saíam estressados principalmente, porque não conseguiam se comunicar lá dentro e conforme eles iam falando mais alto, iam sentindo muito calor e perceberam que ao longo do dia eles tinham dificuldade de concentração durante as aulas. Quando tinham uma prova, não conseguiam se concentrar, às vezes até dormiam na aula. E o que nós constatamos é que, com isso tudo, o desempenho dos alunos estudantes da UFES está sendo prejudicado. Em meio a tantas reclamações, surge a dúvida: qual seria a solução? O professor de engenharia da universidade, doutor em vibrações e ruídos, acredita que o problema maior está na estrutura do restaurante universitário. Principalmente, pode mexer, é o local onde está hoje a alocação dos pratos, talheres, pessoas, onde também se faz a comida. Um dos problemas da RU também é porque ele é de altura pé direito e baixo. Era para ser muito mais alto que ele. Para poder ter soluções de engenharia, para diminuir o ruído, para abafar, para atenuar o ruído, tem que ter espaço. O certo é que o RU hoje é um local danoso, tanto para aluno quanto para funcionário. Principalmente para funcionário, porque o aluno fica lá meia hora, uma hora almoça e sai. O funcionário deve ficar de 6 a 8 horas naquele ruído. Solucionar o problema do ruído do RU não é um problema fácil. É um problema atacar diversas frentes, mas é um problema relativamente barato para a universidade, dada a importância que tem o ruído na vida das pessoas, dos alunos, dos funcionários. Nós estamos na universidade e aqui a gente quer as melhores oportunidades, as melhores condições de vida e de convivência para todos. E o ruído lá é ensurdecedor. Eu almoço no RU e eu sei o ruído que tem lá. A pró-reitora de Gestão de Pessoas e Assistência Estudantil, Maria Lúcia Casati, informou que placas cobriam o teto do RU e serviam como isolamento acústico, mas elas foram retiradas após uma reforma em 2008. Maria Lúcia informou ainda que de imediato não há nenhum projeto de melhoria na infraestrutura do local, já que demanda grande investimento. E no próximo bloco você vai ver o porquê que estudantes do 8º período de gemologia não vão poder se formar. E mais, a história do grupo Balão Mágico que movimentou a universidade nos anos 80.
primeira turma do curso de Gemologia da UFES deveria se formar no segundo semestre letivo de 2012, mas devido à falta de alguns equipamentos, o tão sonhado diploma está longe de ser conquistado. A Laís e o Marcos são alunos do 8º período do curso de Gemologia. Eles deveriam terminar a graduação assim que o último semestre letivo de 2012 fosse concluído. Mas não podem se formar porque o departamento não tem um microscópio específico para o curso, que é fundamental para a conclusão de 3 disciplinas. Então, o curso ele depende de um microscópio específico, que seria um microscópio de imersão, e essa compra está atrasada, ela já deveria ter, o microscópio deveria estar aqui desde o 5º período, para a gente estar fazendo matéria, a gente já está no 8º, e ele está em processo de compra ainda, ele ainda não chegou, então sem ele a gente não tem como fazer matéria, não tem como se formar. Durante o curso, o aluno de gemologia também precisa de materiais específicos para os estudos. É o caso das gemas, que são minerais ou materiais petrificados como estes aqui. O preço de cada kit varia de acordo com o tamanho e a qualidade das gemas. Este custa aproximadamente R$ 400. Marcos conta que nem todos os estudantes têm condições de comprar o kit e, por isso, encontram dificuldades para participar das aulas práticas. Tem muitos que não têm, fica dependendo da boa vontade do professor para emprestar ou dos colegas que emprestam. Mas aí o ensino deles já sai meio que precarizado, eles não têm a mesma vantagem que os outros têm, de praticar mesmo. A professora responsável pelas 3 disciplinas que ainda não foram ofertadas explica que não pode certificar os alunos sem uma prática laboratorial. Não tem como você criar no aluno um banco de dados com essas informações, né, com as imagens dessas características que são das naturais ou que são das sintéticas, sem que ele mesmo pratique isso através do uso do microscópio de imersão. Então não tenho como formar um gemólogo, né, para fazer o papel que um gemólogo deve fazer sem esse equipamento. O curso começou em 2009 e é um projeto do REUNE, um programa do governo criado para aumentar a oferta de cursos nas universidades federais. Ele é o primeiro curso de bacharelado em gemologia não apenas do Brasil, mas do mundo. O objetivo dessa graduação é formar profissionais que sejam empreendedores e inovadores na cadeia produtiva e na capacitação técnica para a identificação de gemas. A chefe do departamento, Sônia Dalcomune, é uma das responsáveis pela criação do curso. Ela explica que a compra dos microscópios de imersão está em processo de licitação. Iniciativa bem pessoal, nós elaboramos projetos específicos para equipamentos de laboratório, encaminhamos para o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério liberou para a UFES R$600 mil, então a base inicial dos laboratórios de identificação e classificação de gemas, lapidação, os 2 de lapidação e de joalheria, foram equipamentos comprados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e já desde aquela época havia a especificação de alguns microscópios que a universidade não conseguiu operacionalizar a compra. E a última informação que nós temos é que os equipamentos estão em licitação e há previsão de serem entregues em abril. Nós, na verdade, precisamos muito que esses equipamentos sejam entregues em abril, porque como prende 1 ano de disciplina, então a disciplina de Gemologia 2 já está represada e a se manter essa não chegada de equipamentos, que eu prefiro não considerar, né, nós teríamos um adiamento adicional, né. Ana Carolina é do centro acadêmico e conta que os alunos estão correndo atrás de ações que podem solucionar o problema. O CA formulou uma campanha, a campanha se chama Não Quero Aula com Fotos. Nessa campanha a gente coloca explícito que o que a gente quer realmente é a qualidade de ensino, não apenas um diploma falando que eu sou formada em tal curso. Esses equipamentos são previstos desde o início, desde a elaboração de um projeto pedagógico que contava com tantas unidades de equipamento que só chegam 5 equipamentos. Ana Carolina diz ainda que os estudantes esperam que os impasses sejam resolvidos e que eles tenham um ensino e uma formação de qualidade. Infraestruturas que abrangem os conhecimentos que a gente precisa mesmo na formação, não apenas uma estrutura que eu vou ter um conhecimento básico
um conhecimento mínimo, mas um conhecimento de qualidade em si. Onde está a qualidade que tanto se fala no projeto Reúne? Sobre os materiais usados durante o curso, a chefe de departamento Sônia Dalcomune afirma que o custo não é elevado e que nenhum aluno deixa de aprender caso não possa comprar. Melhorias na infraestrutura e na relação aluno-professor são alguns dos desejos de quem conhece a universidade de perto. No início da década de 80, a UFES passava por um período difícil de sucateamento e autoritarismo dentro das salas de aula. Foi nesse contexto que surgiu no curso de Comunicação Social um grupo chamado Balão Mágico. O grafite como forma de expressão e o protesto por meio da greve foram algumas das ações marcantes do grupo. Frases como olho vivo e a imaginação no poder podiam ser lidas nas paredes dos prédios. Os alunos que se conheceram em 1983 foram chamados de alienados por um de seus professores, que os comparou ao grupo infantil Balão Mágico. O nome ficou e a turma continuou junta durante sua passagem pela universidade. Na época eu era conhecido como Zocra e fiz parte da turma do Balão Mágico. E a gente começou a questionar. O contexto da época era de contestação. A gente estava vivendo o período de abertura, né, saindo de uma ditadura, indo para um processo de democratização. A gente vai ter em 84 as diretas já, o movimento das diretas já. E esse período, então, era de grande contestação em todos os sentidos. No início foi um choque. A gente, professor recém-chegado, estava há um ano na UFES quando surgiu o núcleo que eu considero como turma do Balão Mágico. Mas, aos poucos, nós fomos nos entendendo. Que a gente foi tomando a dimensão de movimento, né, incorporando ali outras lutas, e vou usar essa palavra, outras reivindicações que estavam no conjunto, dentro do conjunto dos estudantes. A falta de equipamentos no curso, a falta de salas de aula, a ausência de professores, várias reivindicações que eram e são ainda legítimas no movimento estudantil. Mas as ações da turma do Balão Mágico não ficaram voltadas apenas para a universidade. Com uma câmera na mão, os estudantes começaram a ministrar oficinas de vídeo comunitário em São Pedro, na época em que o bairro era conhecido como lugar de toda a pobreza. Durante um ano, o Balão atuou ao lado do movimento comunitário, produzindo reportagens que eram veiculadas na Associação de Moradores. E com isso a gente conseguiu uma pequena verba, uma pequena ajuda de custo do antigo Departamento Estadual de Cultura. A gente ganhou uma grana e investimos na construção de um transmissor de rádio. E montamos a Rádio Livre, a TX 107.3, na cabine 8 da Biblioteca Central. Instalamos a antena lá no alto da biblioteca. Tivemos o apoio da direção da biblioteca, na figura da Marlene. A gente criou então a rádio, que ficou mais de um mês no ar. A Polícia Federal veio, né, para lacrar o transmissor. Aí o pessoal foi para a cabine, foi uma manifestação enorme, né, e os policiais se retiraram, mas foram para a reitoria e aos poucos conseguiram fazer, né, nos ameaçar, de lacrar. Aí a gente entrou numa negociação e aí negociamos com o reitor na época a construção de um projeto de concessão de uma rádio educativa, que deu origem à rádio universitária. Outra exigência que eles faziam com o fim dessa aula só falada. Então a gente começou também a introduzir o filme numa sala, durante uma aula, um documentário, e buscar alternativas. Eu digo que eu aproveitei essa relação no sentido de construir esse conhecimento junto com o aluno ali. Então essas ações, aos poucos, elas provocavam alguns apoios, mas alguns também, algumas reações muito fortes, principalmente ao grafite. A gente usava muitas máscaras para grafitar, porque havia muito serviço de informação ainda advindo da ditadura. A ditadura militar acabou em 1985. Desde então, muitas mudanças ocorreram na universidade, como a exigência de concurso público para a contratação de professores e a abertura de novos cursos.
Hoje, os estudantes não lutam mais contra a repressão do regime militar, mas continuam buscando melhorias para a universidade, sejam relacionadas à assistência estudantil ou à infraestrutura dos locais de estudo. Hoje nós brigamos principalmente por uma educação melhor, uma educação de mais qualidade, mas falta ainda um pouco de articulação e até mesmo de uma adesão maior dos próprios estudantes, de uma forma geral, né, em favor do movimento, em favor de lutar com o movimento. Bom, eu tenho aprendido que é possível a gente mudar, né, aos poucos, mesmo que devagar, você consegue modificar um pouco da mentalidade da sociedade e um pouco, né, do padrão atual que nós temos. E nós entendíamos que a questão política passava pelas questões cotidianas. E isso foi mobilizando, né, a todos nós, né, nessa contestação às gerações anteriores, como toda a juventude deve fazer, acredito. Termina aqui a segunda edição do Reverso. Curta a nossa página no Facebook e até logo. The shyness that is criminally vulgar. I am son and heir of nothing in particular. You should